Bem-vindos, bem-vindos ao webinar da Neogrid com Opinion Box. Nós acabamos de abrir a sala, vamos esperar uns minutinhos para começar. Obrigada pela presença. Pessoal, para quem está chegando agora, a gente está esperando uns minutinhos para começar. Abrimos faz um minuto, são 15 horas e um minuto. Olha, coraçãozinho, que coisa maravilhosa, gente, adoro coração. Opa, tem festinha também, olha lá. Estamos O pessoal tá esperando chegando os animado. participantes chegarem, mais alguns minutinhos, né, Pedro? Vamos esperar um pouquinho aí. Vamos esperar que a sala tá enchendo, o pessoal tá chegando animado, mandando um coraçãozinho no chat. A gente tá aqui ansioso, mas vamos esperar dar um tempinho de todo mundo entrar. Adorei, adorei. Olha aí, em um minuto a gente cresceu muito o número de participantes. A gente vai dar mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Quando for 15 horas e 4 minutos, a gente começa. Obrigadão pela presença. Olha lá, para quem está chegando agora, a gente vai começar em 2 minutinhos, às 15 horas e 4 minutos, mas eu e o Pedro estamos felizes de ter vocês como participantes aí. Eu vi em primeiríssima mão o resultado de uma pesquisa muito legal que a gente fez em conjunto, né, Pedro? Sim, a gente é suspeito para falar, mas a gente está muito ansioso para falar logo para vocês os insights aqui, porque a gente tem muita coisa para discutir ainda, Cris. Oh, coisa boa. Então vamos esperar mais um minutinho. Contagem regressiva agora. Olha, mais coraçãozinho viajando na tela, que coisa boa. Falta pouco, hein, Pedro? Nossa, Menos de um finalmente, a gente minutinho não a vê a gente hora. já começa. Bem-vindos, bem-vindos, pessoas chegando. Em menos de um minuto nós começaremos. Opa, virou o relógio aqui. São 15 horas e 4 minutos. Eu queria oficialmente dar boa tarde a todos, desejar que sejam super bem-vindos ao nosso webinar sobre consumo e fidelização no Brasil. Eu sou a Cris Cruz, sou CMSO aqui na Neogrid, ou seja, cuido de marketing e também de estratégia, mais de 30 anos de experiência entre indústria e varejo, mais de 20 na indústria Unilever e Nestlé, 10 de varejo, Carrefour e GPA. E hoje vocês vão conhecer dados inéditos e insights sobre uma pesquisa que nós fizemos, Neogrid, em conjunto com a Opinion Box, um parceiro que a gente tem, né, que está rendendo muitos frutos aí em tudo que a gente decide fazer juntos. E antes de começar, queria falar para vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat, porque no final a gente vai ter um tempo dedicado a respondê-las. E eu quero chamar o Pedro também para se apresentar. Fala aí, Pedro. Oi, Cris, obrigado pelo convite. Mais uma vez, mais uma parceria nossa de sucesso. Eu, particularmente, adoro tudo que a gente fez até hoje. A gente não para de fazer conteúdo legal junto aqui, né? Bom, gente, eu sou o Pedro D'Angelo, eu sou líder de marketing aqui no Opinion Box.
Eu atuo aqui na área, sou um profissional de marketing com 10 anos de experiência em pesquisa de mercado, Consumer Insights. E como líder de marketing no Opinion Box, eu já conduzi centenas de estudos originais sobre tendências, sobre hábitos, comportamento do consumidor no Brasil. Como é o caso desse, né? Lembrando, a gente está trazendo um estudo inédito aqui para vocês hoje. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o Opinion Box, né? O Opinion Box é uma empresa de soluções de pesquisa de mercado e customer experience. A gente ajuda empresas de qualquer porte e segmento a levantar informações que embasam decisões de negócio mais inteligentes, mais ágeis, mais confiáveis. A gente atua desde 2013, desenvolvendo tecnologia, né, para que as empresas entendam de verdade o seu consumidor, o que ele deseja e as tendências, né, do seu mercado de atuação. Então, o Open Box cria soluções de Consumer Insights que conectam pessoas e que já trouxeram respostas para as perguntas de mais de 1.000 empresas no Brasil e no mundo todo. Como eu disse, eu que conduzi principalmente essa pesquisa do nosso lado, então eu estou super empolgado para compartilhar os nossos insights aqui, os principais achados dessa pesquisa. E a gente vai entender agora o que de fato influencia a fidelização dos consumidores do Brasil e como que a gente vai, como que é possível aplicar essas descobertas para aprimorar estratégias de todas as empresas, né, cada uma no seu mercado, né, Cris? É isso aí, maravilha, Pedro. A Opinion Box, de fato, é uma referência, né, de tecnologia para pesquisa de mercado, experiência do consumidor. A gente tem feito esse trabalho juntos, já divulgamos diversos materiais sobre o comportamento do shopper, insights relevantes. E agora, pessoal, também vou falar um pouquinho da NeoGrid, né? Nós somos um ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que ajudam a indústria e o varejo a venderem mais com mais margem. A gente é uma empresa de 25 anos, ajudando mais de 5.000 clientes em todo o Brasil e no mundo, e a gente não para de evoluir e de fomentar as nossas soluções para que elas, de fato, aumentem eficiência, deem mais competitividade para as empresas. E a gente também tem um portfólio estruturado, a gente fala de supply chain, mas também falamos de inteligência competitiva, inteligência comercial, de vendas, falamos de trade, de marketing, e a gente tem a maior malha de dados aí de toda a cadeia de consumo, garantindo que os clientes possam, a partir das informações, tomarem as melhores decisões, certo? Agora, Pedro, começa a falar da pesquisa que o time, inclusive, queria agradecer a presença aí dos participantes. Essas pessoas já devem estar super curiosas. Conta aí para a gente. Vamos lá, então. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre o perfil das pessoas que a gente entrevistou para essa pesquisa, né? Vamos falar um pouquinho de metodologia aqui. A pesquisa que a gente está apresentando hoje foi coletada em fevereiro de 2025. A gente entrevistou mais de 2.300 pessoas, né, de forma online. E esses entrevistados são pessoas de todo o Brasil, são homens e mulheres, de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil. A nossa margem de erro é de 2 pontos percentuais, tá, gente? 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a gente tem ali um retrato do que é o universo dos consumidores online no Brasil. Então, a gente entrevistou pessoas que têm o hábito de fazer compras tanto em supermercados quanto no varejo online, tá, Cris? É isso aí. E agora a gente vai mergulhar nos resultados detalhados para entender um pouco mais a fundo o comportamento desses consumidores, né? Então, a gente já vai começar com os nossos achados da pesquisa. A gente viu que a maioria dos consumidores tem planejamento para fazer as suas compras. Eu mesmo faço sempre a minha listinha super programada. O que chamou a atenção é que geralmente sigo uma lista, mas também faço compras por impulso, deu 45%, e eu sigo a lista, deu 39%. Só 8% decidem na hora. Isso mostra que o shopper, embora tenha uma intenção clara ao entrar ao supermercado, a gente está vendo isso aí pela maioria, sempre tem aquela margenzinha para uma influência no ponto de venda, não é, Pedro? É exatamente isso. O que a pesquisa está falando o que o dado sugere para a gente é que, beleza, a decisão de compra ela é em grande parte planejada,
Mas acho que o insight para quem está assistindo aqui é ainda tem bastante chance da gente conseguir moldar, de conseguir influenciar a decisão de compra a partir de fatores externos, né? Então, podem ser fatores como a disposição do produto na loja, pode ser uma promoção muito bem direcionada. Então, assim, a experiência no ponto de venda ainda conta muito porque a gente está vendo que as pessoas estão abertas ali a avaliar. Novos produtos, novas marcas, enfim. Então, o consumidor está atento ao que ele precisa, mas se ele tiver um estímulo certinho ali, ele pode, né, considerar novas opções. E ainda nesse sentido, tem um outro dado interessante que é sobre comparação de preço, né? Só 20% dos consumidores disseram que sempre comparam preços antes de fazer compra em supermercados diferentes. Então, enquanto isso, 32% fazem isso de vez em quando. Isso significa que muitos dos consumidores acabam sendo impactados ali por promoções pontuais, por programas de fidelidade, né? E isso acaba, né, Cris, podendo influenciar diretamente a decisão de compra dessas pessoas. Exatamente, porque a gente sabe, né, que basta o shopper entrar num mercado e se abre um mundo de possibilidades para convencê-lo a comprar. Tá aí a retail media, né, o retail media que não deixa a gente mentir, as pessoas sendo muito mais suscetíveis no ambiente de compra. Mas a gente pode também falar um pouquinho de meios de pagamento. A gente fez essa pesquisa e perguntamos como que os clientes pagam. E aí a gente recebeu 63% dos entrevistados afirmando que apagam com cartão de crédito. A gente tem falado muito do Pix no Brasil, né? A comodidade, como isso tem crescido, mas apenas 9% dos consumidores usam o Pix para as compras no supermercado. Isso demonstra que os hábitos de pagamento ainda são muito ligados a operações mais tradicionais, menos inovadoras. Não é, Pedro? É bem isso. E a gente, e no caso, né, pensando principalmente o cartão de crédito é muito expressivamente o meio mais utilizado no supermercado, a gente pode ir um pouco além, e entender que os consumidores podem estar dispostos a gastar um pouco além do previsto, que o crédito possibilita isso, o crédito possibilita você parcelar a sua compra no mercado, e as pessoas também podem ter interesse em administrar os gastos de uma forma mais detalhada, que no cartão fica mais fácil. Então, a gente tem esses cenários, né, Cris? Eu acho que são algumas É. hipóteses interessantes para a gente pensar. Ou seja, para fazer o consumidor fazer a conversão, tem várias formas de influenciá-lo. Então, acho que essa questão do método de pagamento, você citou aí talvez o parcelamento, seja ainda uma das formas de fazer com que o consumidor compre mais. Pode até fazer parte de um planejamento estratégico do varejo para aumentar a conversão. Acho que isso é muito interessante. Falando em manter esse consumidor voltado para as compras, vamos falar de fidelização? Acho que esse é um tema realmente importante. Eu queria que você comentasse um pouco, Pedro. Ah, não, assim, a nossa pesquisa traz a fidelização ali no título, porque eu acho que é o que todo mundo quer alcançar mesmo, é o objetivo de todo mundo. Quem não quer o cliente fiel voltando a comprar. E a gente tem alguns dados que ajudam a gente a pensar em caminhos para buscar essa fidelização do consumidor, né? Então, a gente tem esse dado sobre escolha de supermercado que chama atenção, porque 52% dos consumidores, eles frequentemente compram no mesmo estabelecimento. E isso sozinho já é um dado super relevante, mas a gente foi além aqui e perguntou a motivação, né? O que que faz uma pessoa voltar para o mesmo supermercado? E beleza, o preço é super importante, os descontos são ali um dos principais fatores, mas a gente tem variedade das marcas e produtos, né, além dos descontos, e a proximidade da loja também, que é óbvio que conta muito, né, essa conveniência. Então, eu acho que isso mostra que, embora o preço seja um fator super importante, a conveniência e a variedade também são decisivos para que a pessoa escolha voltar nesse mercado, e é uma motivação muito forte, eu acho, né, Cris? É isso aí. Ó, em paralelo, eu estou lendo que o Felipe perguntou como baixar a pesquisa, e eu queria já ressaltar que todos os inscritos vão receber essa pesquisa. Então, acho que isso é super interessante. Mas vamos falar de lealdade às marcas? A gente também teve aí uma descoberta que eu acho que faz a gente refletir bastante, né? A pergunta é: o que te motiva a ser fiel a uma marca? E aí vem lá 76% dos consumidores falando que é qualidade. Então, acho que aqui fica um ponto de atenção para todo o varejo, quando a gente fala de perecíveis, né?
porque, afinal de contas, a gente fala de qualidade quando a gente fala de uma padaria, de um açougue, de um FLV, de uma confeitaria. E essa qualidade torna ainda mais decisiva a fidelização da pessoa à loja, porque esses produtos não atraem somente os clientes, mas eles também influenciam o ticket médio a partir do momento que eles diferenciam o varejo, que eles geram aquela percepção de que está fresquinho, de que tem variedade, de que eu quero comprar. Eu acho que isso é super importante. E a gente também descobriu que 66% desses consumidores que responderam à pesquisa participam de programas de fidelidade. 60% também participam de programas em lojas virtuais, mostrando o quanto o shopper se acostumou com os programas de fidelização e, de fato, não só no mundo físico, mas também no mundo virtual. O que você tem a falar disso, Pedro? Mais informações aí? Tem, a gente entrou muito na parte de. A gente está falando de fidelização de clientes, então a gente tem que passar pelos programas de fidelidade, né? Os dados mostram que 2 em 3 estão inscritos em programas de fidelidade de supermercados, então é super relevante isso aqui. Eu mesmo estou participando de alguns, e o dado que a gente tem, que eu gosto de ressaltar aqui, é que a gente perguntou um pouquinho sobre a adesão das pessoas a esses programas, e a gente descobriu que a maioria dessas pessoas participa de entre 2 e 4 programas de fidelidade. E isso se repete tanto nos supermercados quanto nas lojas virtuais. E quero saber de você, né, Cris? Porque, assim, para mim isso reflete a preferência do shopper por múltiplos benefícios, né? Essa variedade de benefícios que esses programas oferecem. É isso aí. E aqui a gente também vai trazer para vocês uma informação que é, no mínimo, surpreendente, porque a gente sabe que os respondentes estavam respondendo tudo em relação a benefícios de supermercado. Ainda assim, as milhas aéreas foram o benefício que mais indicados como benefícios que mais pesam na decisão do consumidor de participar ou não de um programa de descontos ou um programa de fidelidade na realidade. Os descontos vieram em segundo lugar. E aí a gente fica refletindo aqui, isso é uma suposição nossa, que também quando os consumidores escolhem os cartões de crédito para fazer a pesquisa, né? E geralmente são os cartões de crédito que dão milhas, olha o interesse das milhas, olha o interesse de usar o cartão de crédito e olha como isso é importante ainda na decisão de compra do consumidor, levando em consideração a fidelização. É isso, olha, muitas descobertas, né? Claro que a gente tem também acesso a promoções exclusivas, mas vem em terceiro lugar, recompensas personalizadas. É importante a gente manter a atualização dessa pesquisa, porque os comportamentos vão mudando de ano a ano. Muito felizes de divulgar para vocês em última mão o que a gente acabou de receber. Passo para você, Pedro, agora. Tá, então, seguindo aqui na pesquisa, a gente tem um tema fundamental do nosso estudo, super importante, que é experiência de compra e a inovação no atendimento ao cliente, né? Se a gente está falando tanto em tentar entender e desvendar o comportamento das pessoas, vamos falar sobre a forma como a gente se relaciona diretamente com elas quando elas mais precisam da gente, especialmente, né? Então, a gente tem um dado que já acende um alerta aqui que, né, que as marcas precisam ficar atentas ao atendimento, isso é fato, e a experiência de compra, né, que elas estão proporcionando para esse shopper. Então, a gente tem aqui na pesquisa que 76% dos entrevistados consideram o atendimento muito importante. Se a gente olhar quem colocou importante e muito importante, são mais de 90%, então isso é muito, muito, muito expressivo. E o alerta principal aqui, aquela coisa que ninguém quer que aconteça de jeito nenhum, é 77% falaram que já deixaram de comprar de uma marca devido a um problema no atendimento. Olha como que o atendimento é, assim, indispensável. Não dá para a gente passar por uma pesquisa dessa, falar de comportamento do consumidor, comportamento de compra, sem falar, né, Cris, da experiência das pessoas no atendimento mesmo. E aí você foi falando e eu fiquei pensando, qual seria a experiência ideal? A pesquisa ajuda a gente a responder isso? Ajuda sem dúvida. A gente tem. A pesquisa ela traz várias questões que a gente tenta resolver com a própria pesquisa, tá, gente? A gente quer que esses dados sejam transformados em insights práticos. Então, algumas ideias que a gente tem a partir dos dados podem ser enviar promoções para o cliente com base no histórico de compra dele, que é uma coisa que as pessoas. Tá aqui na tela, né? As pessoas estão muito dispostas a ver isso como um benefício. Usar muito o WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp para tudo.
todo mundo tem WhatsApp aqui, com certeza. Então, as pessoas indicaram que o WhatsApp é um canal preferido para receber promoções e ofertas, mais do que as redes sociais, mais do que os e-mails, mais do que notificações push em aplicativos. Então, você enviar uma promoção para o cliente com base no histórico dele de compras pelo WhatsApp seria uma experiência legal. E essas ofertas podem direcionar para o aplicativo da loja, por exemplo, onde a maioria dos shoppers faz essas compras toda semana. Então você pega esses dados, você combina eles para você criar essas estratégias, né? É isso aí, Pedro, você está falando e eu estou me identificando, gente. Sou eu, isso daí, viu? Uso o programa de fidelidade, adoro receber as coisas pelo WhatsApp, é muito, muito legal a gente se identificar numa pesquisa, né? É, queria falar também que a preferência dos consumidores, a gente foi lá perguntar o que atrai, né? Por exemplo, numa loja online, a gente está falando tanto da omnicanalidade, e a preferência é pela entrega rápida como uma inovação que é muito relevante. Como vocês podem ver, né, disparado na loja online, essa é a preferência. Já na loja física, a gente volta para aquela questão da variedade de marcas e produtos, porque ela foi a mais votada, mas entrega rápida vem logo em seguida, o que mostra agora já a tendência de omnicanalidade, né? Eu compro pelo online, mas a loja tem que entregar rápido, isso eu também valorizo. E mais um monte de oportunidades para a indústria e o varejo investirem com base nos resultados, viabilizando inovações aí para todas as áreas, né? Supply, logística, tecnologia, trade, promoção, entregada, conectada com entrega e tudo conectado, né, Pedro? Isso, muito, muito bem pontuado. E a gente adora, né, falar sobre inovação, então a gente passou um pouquinho também sobre dados sobre novos hábitos de compra, né, dos consumidores. E aqui a gente tem um dado que eu acho bem legal, porque também essa parte eu já me identifico bastante, que é as pessoas que utilizam aplicativos ou sites, né, de terceiros, como iFood, Rappi, Mercado Livre, para realizar compras de itens de mercado, né? Uma tendência que a gente está vendo aí mais forte nos últimos anos. E ela já faz parte da rotina de muita gente. Então, 35% usam essas plataformas ocasionalmente para itens de mercado e 27% usam toda semana, mostrando aí o peso, né, da conveniência e da experiência digital nesse segmento. Lá em casa mesmo, o meu irmão fala: vamos esperar, vamos ver se nesse aplicativo não vai ter uma promoção para a gente aproveitar que a gente vai fazer a compra do mercado essa semana. A gente está de olho como consumidor mesmo, e que nem você disse, é muito bom quando você se identifica. A gente está falando aqui com mais de 2.000 pessoas e a gente se vê aqui nesse retrato do consumidor, né? E já na loja física, esse dado, assim, para mim é incrível, que a gente perguntou sobre autoatendimento, né? A gente descobriu que o autoatendimento, ele já é uma realidade para muita gente. Então, a gente tem quase 3 em cada 4 pessoas já utilizaram um supermercado sem atendimento humano, sendo que 61% falaram que sim, usaram e gostaram da experiência. Então, a gente tem ali 72% já falando que usou e só 11% falando ali que já não curtiram essa experiência do autoatendimento. Então, tem uma aceitação bem crescente por esse tipo de solução que torna o checkout mais rápido e mais eficiente. E isso conversa muito com o que a gente está vendo na pesquisa. As pessoas querem praticidade, elas querem entrega rápida, elas querem um checkout ágil, eficiente. E eu, particularmente, gostei bastante desse dado. Eu acho que é para anotar esse aí, tá, gente? Por fim, né, assim, a gente quer falar também, né, com base nos dados todos, como que as marcas podem se diferenciar e garantir, de fato, a fidelização desses consumidores, né? E uma das respostas claras para a gente é a personalização. A gente está todo mundo falando, os consumidores, eles querem, os consumidores estão exigentes, eles estão bombardeados por opções. Então, o que os dados estão mostrando para a gente aqui, o que vocês já sabem os canais preferidos do shopping para receber as ofertas, que eles precisam ser personalizados, as ofertas precisam ser personalizadas de acordo com o histórico. Ou seja, quanto mais alinhada for a estratégia de personalização, maior vai ser o impacto nessa fidelidade, né, Cris? E eu acho que é importante dizer para vocês que essa pesquisa tem vários insights, ela está completa, como eu disse, ela vai ser enviada para as pessoas que estão participando aqui, mas a gente fica se perguntando também, mas puxa vida, como eu faço para conectar e pegar esses insights que foram mostrados na pesquisa e como que eu adapto a estratégia da minha empresa para tornar alguns insights
acionáveis, né? O que eu posso fazer a partir desse aprendizado? E aí tem uma solução, Pedro, na Grid, que entrega muitas vantagens para o varejo e para a indústria, que é o Promotrade. A gente lançou essa solução ano passado. Eu vi até no comentário do Valdir, né, falando, puxa, CRM tem um papel importantíssimo nesse contexto, né, de personalizar, de falar direto, de ter um contexto de omnicanalidade. Muitas vezes no app está junto também toda a interlocução de vantagens, descontos, comunicações e ofertas personalizadas. E o Promotrade é uma plataforma que conecta a indústria e o varejo para garantir que as campanhas promocionais sejam feitas de forma inteligente. Então, a indústria cadastra nessa ferramenta a sua campanha, seja ela massiva, segmentada ou personalizada, coloca também ações de trade e de retail media, escolhe ali um público-alvo, faz o seu planejamento e oferece esse planejamento ao varejo, que vai aceitar essas promoções e vai fazer com que a coisa aconteça de acordo com a estratégia da indústria. Então, é um apanhado de workflows promocionais já conectados diretamente com as lâminas, com os tabloides, da maioria dos varejistas do Brasil, já que nós somos líderes nesse CRE, nessa organização promocional das redes, e também o segmentado, personalizado, podendo usar campanhas super diferentes, conectadas inclusive com redes sociais, dando vouchers de Uber, uma infinidade de contextos diferenciados para fazer promoção e usar os insights que a gente falou aqui. Isso tudo, como eu disse, com alto nível de personalização, promoções direcionadas para cada CPF, podendo até fazer cashback, cross-sell, entregando vouchers. E eu acho que isso, como finalidade, tem aumentar a conversão, aumentar a fidelização dos clientes com a loja, a partir do momento que ele tem experiências inovadoras. E eu preciso ainda destacar que o Promotrade consegue acompanhar o resultado das ações que são planejadas e efetuadas através dele. Acho que uma das maiores dores, né, pelo menos pela minha experiência de indústria e varejo, é que o varejo é promocionado, né? A promoção está nas lojas todos os dias. E muitas vezes a gente não sabe medir, puxa vida, qual das 100 promoções que eu fiz deu mais resultado? Qual que eu devo repetir? Qual que otimiza o meu investimento? E o Promotrade permite isso, porque a gente tem o potencial estimado, o potencial e a venda real, e a gente traz essa conversão junto com esse ROI de campanha. Então, fica aí a dica para quem está com a gente, quem tiver interesse, saber como usar essa ferramenta para gestão e fazer ao máximo a conversão aí das vendas, gerando, inclusive, mais margem também. Não, Cris, legal demais, porque olha só, né, o que me chama a atenção é porque a gente está falando dessa capacidade de hiperpersonalização e a gente está aqui esse tempo todo falando muito sobre isso, sobre personalização. A gente sabe que os consumidores querem ofertas que de fato fazem sentido para eles, isso é decisivo hoje, né? E essa integração entre indústria e varejo, ela realmente vai deixar que as pessoas criem promoções muito mais estratégicas e muito mais eficientes e vão, que, né, de fato vão conquistar um cliente mais fiel, né? E seguindo aqui, um outro ponto que eu queria trazer é a experiência digital, né? Os consumidores, eles estão engajados com aplicativos de compra, 75% acessam aplicativos de supermercado pelo menos uma vez por mês, e isso, né, amarrando o que a gente está falando aqui, isso abre espaço para que as marcas invistam em programas de fidelidade integrados, experiências omnichannel e ambientes de compra mais seguros, né, eficientes, mais práticos. E é isso que vai garantir um relacionamento mais sólido mesmo com o seu cliente, né? É isso aí. E, Pedro, uma outra solução do nosso ecossistema da NeoGrid é a LED. É uma solução chamada até de Retail Insights, que tem como principal objetivo apoiar as indústrias que vendem nos canais digitais, para justamente evitar que problemas aconteçam e que o produto falte ou que ele não esteja fácil
de ser encontrado. Então, tanto o shopper que tem uma experiência negativa, quanto as marcas e os varejos, se isso acontecer, vão perder vendas. Então, essa solução visa fazer o trabalho parecido com o que o promotor faz no supermercado, que é entender se o produto está disponível, colocar bem apresentado na gôndola, cuidar para que a exposição esteja super adequada, que o preço esteja colocado. E são coisas básicas, né, mas que, de acordo com os nossos números aqui, agregam milhões de vendas quando bem executado. Então, é importante lembrar que o consumidor hoje é omnichannel, a gente viu aqui, e a indústria deve manter todos os seus canais de venda alinhados, né? Claro, assim como o varejo. Isso é super importante para essas tendências todas que a gente viu de omnicanalidade, de fidelização. Quem faz geralmente as compras, né, com cartão de crédito faz também no online. Então, essa conexão é muito importante. E eu acho que isso ajuda a resolver um problema, né? Um desafio que a indústria acaba enfrentando no e-commerce, né? Que é a falta de visibilidade, de controle sobre a execução no varejo online, né? Integrar isso tudo. Bom, e por fim também, a gente viu aqui com os dados, né, que novas tecnologias sugerem que a indústria e o varejo precisam se digitalizar cada vez mais na sua jornada de compra, né? A gente fala de digitalização já tem um tempo e isso está se mostrando cada vez mais fundamental e seja pela integração com o marketplace, que é super utilizado, seja pela adoção de self-checkout, que as pessoas estão gostando de usar, outras tecnologias, as empresas elas precisam acompanhar o novo comportamento do consumidor, lembrando que o comportamento do consumidor muda o tempo todo, a gente precisa, uma coisa que eu adorei, Cris, você falou lá no início, a gente precisa estar acompanhando essa pesquisa ao longo do tempo, a gente tem que voltar e fazer mais, pesquisar mais, porque as coisas mudam, gente, o comportamento do consumidor muda, para pensar cada um o que é que não mudou nos últimos 5 anos, pós-pandemia, como que a gente mesmo, cada um de nós, muda ao longo do tempo e por isso que a gente precisa acompanhar mesmo muito de perto o comportamento do consumidor, os seus hábitos e as tendências que eles contam pra gente, né? E vou aproveitar e falar também que o Opinion Box oferece, né, permite que as marcas tenham esses dados, né, sobre as necessidades, o comportamento do consumidor. Com as nossas soluções de pesquisa, né, você pode coletar dados que a gente transforma em insights super valiosos, que permitem decisões mais estratégicas e principalmente mais ajustadas ao que o seu público realmente está esperando, né? Então, com dado, a sua marca pode alinhar as ações da forma mais eficiente, mais ahn, assertiva mesmo. Então, só falar rapidamente aqui como que a gente consegue ajudar nesse sentido. O Opinion Box tem várias soluções, que nem eu disse, soluções para empresas de todos os portes, de qualquer segmento. A gente tem a nossa plataforma de pesquisa, em que você pode fazer pesquisa com milhares de pessoas, com uma plataforma self-service. Se você não tem muito conhecimento sobre pesquisa, está com dúvida de criar um questionário, você pode usar a inteligência artificial para criar seu questionário, para analisar e tirar insights dos seus resultados. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas, de consumidores B2C e B2B para responder as pesquisas. Então, a gente está falando aqui muito sobre varejo, mas quem vende para um B2B também consegue fazer uma pesquisa, inclusive a partir de R$ 300, com resultados super rápidos, resultados em 5 dias úteis, e com o nosso time sempre disposto ali a ajudar no processo de criação todinho. Para quem quer ir um pouco além, a gente tem pesquisas customizadas também. A gente resolve desafios muito diversos, unindo tecnologia, inteligência e o nosso time de especialistas, assumindo o seu projeto do início ao fim, né? Nessa modalidade, a gente define junto a melhor metodologia para o seu projeto, cuida dele do início ao fim. A gente usa a nossa plataforma de tecnologia para deixar a pesquisa mais ágil, mais acessível, e no final você tem uma entrega customizada de acordo com a sua necessidade, você tem dados interpretados, apresentados pelo nosso time, detalhados. Então, aqui você consegue fazer coisas muito, muito, muito legais, muito diversas, de acordo com o que você está precisando. E por fim, né, eu falo que o OpinionBox tem soluções de pesquisa de mercado e de Customer Experience. A gente tem uma plataforma de CX também. Então, a gente está falando de uma pesquisa que a gente aplicou aqui com consumidores de todo o Brasil, mas você pode usar uma ferramenta completa para transformar a experiência do seu cliente. Então, aqui você contrata uma plataforma em que você vai ouvir diretamente, coletar diretamente o feedback do seu cliente. Com todos os indicadores automatizados. Então, você quer medir seu NPS, que todo mundo conhece, mas quer fazer pesquisas mais avançadas para entender a experiência que seu consumidor está tendo. E, de novo, a gente falando de experiência aqui, né? A gente tem a nossa plataforma de CX, você pode coletar pesquisas via WhatsApp, via e-mail, aquela leitura de um QR Code no seu ponto de venda, no seu material promocional, tudo isso para ouvir a voz do cliente e
Claro, né? A gente está sempre ligado em tecnologia, a gente está falando como que as pessoas precisam de tecnologia e elas exigem tecnologia das marcas e o Open Box ele existe muito para isso, para oferecer tecnologia aliada ao conhecimento de pesquisa que a gente tem. É isso aí, Pedro, Ahn, excelente. Parabéns aí por toda a construção dessa empresa maravilhosa. A gente aqui da NeoGrid está muito feliz também com essa parceria, né? A gente vai trazer mais conteúdos, não só esse que a gente está fazendo agora, e a gente queria agora criar uma disponibilidade para fazer alguma interação. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem todos os dados, tem muito mais material do que foi falado aqui, e a gente vai, obviamente, disponibilizar e vai distribuir, né, aos poucos todo esse conteúdo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente está super à disposição aqui agora para responder também. Como eu não estou vendo perguntas aqui do ladinho, eu já vou falar para vocês. Eu estou aqui olhando se alguém tiver algum ponto, mas quero falar para vocês que se vocês quiserem saber mais da pesquisa ou das soluções que a gente falou aqui, né? Hoje eu falei bastante do Promotrade, falei rapidamente da Lete. Mais uma vez, nós somos líderes na gestão de promoções pelo e-commerce, promoções pelo digital. Então, se vocês tiverem interesse, nosso time de especialistas vai fazer demonstração gratuita, vai falar e, obviamente, vai junto com vocês construir uma narrativa para que a geração de resultados, geração de valor aconteça. E você, Pedro, o que você tem a dizer aí também? Bom, tá começando a chegar aqui as perguntas, né, Cris? Eu quero aproveitar também, né, para convidar todo mundo a seguir conteúdo do Opinion Box. A gente divulga muito estudo original, gratuito nas nossas redes. Segue a gente no LinkedIn, segue a gente no Instagram. Sigam, me adicionem no LinkedIn, mandem dúvidas lá, sugiram pesquisas que vocês não estão entendendo aí, que vocês não viram por aí ainda. A gente conversa com o nosso time de especialistas, a gente realmente consegue explorar os temas mais diversos para todo tipo de negócio. E a gente está super aberto para conversar. E eu adoro bater papo e adoro falar sobre pesquisa, então não, todo mundo pode ficar super à vontade para puxar esse canal com a gente. Eu vou aproveitar e vou. O Elber perguntou sobre a pesquisa. Cris, licença, já vou responder a pergunta do Elber aqui sobre o cenário farmacêutico. Vou explicar que, na verdade, a nossa pesquisa investigou duas frentes principais, que é compras em supermercados e compras online, varejo online no geral. Então, são essas duas frentes, não são dados especificamente sobre o cenário farmacêutico, mas é um panorama de como as pessoas estão comprando, tanto, né, nos mercados quanto no varejo online como um todo. Então, por E mais que o às vezes não Pedro, tenha um dado super direcionado para o seu segmento, você tem ali um panorama mais amplo, né, sobre como as pessoas estão usando uma série de tecnologias, de inovações mesmo de comportamento do consumidor, né? você está me ouvindo? Voltei. Então, Saindo assim, por um voltou. minuto. Eu vi também uma pergunta dos desafios do e-commerce, né? Eu acho que são muitos. Não sei se você já respondeu aí, mas da minha parte eu queria dizer que toda a área de trade marketing, toda a área de marketing tem como objetivo, obviamente, olhar o cenário das lojas físicas para ver como vai expor suas marcas, como vai fazer lá todas as promoções, como vai construir os seus cenários de exposição para vendas adicionais, seja por um banner, seja uma promoção, uma ativação do varejo, ou simplesmente fazer com que a loja perfeita, que a gente chama física, aconteça também dentro do e-commerce. E como quando a gente seleciona algumas marcas para dar um mergulho, para ver como que é essa ativação, a gente encontra milhares de oportunidades. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma indústria, vamos dar um exemplo agora de uma indústria querendo fazer uma promoção num programa de TV ao vivo, direcionando as pessoas que estão assistindo aquela audiência toda a comprar o seu produto nos e-commerces dos varejistas. Como que a gente otimiza esse anúncio de marketing com uma execução que não frustre
o consumidor. Então, você bota lá um QR Code. Se a gente tem a tecnologia LED, com certeza a gente vai direcionar para todos os sites varejistas que têm produto, que estão num preço competitivo, o produto está bem posicionado, está muito destacado, não vai ter ruptura, a entrega vai acontecer. Então, é a inteligência e a tecnologia atuando junto com as indústrias para melhorar a experiência em loja, seja ela física ou digital, para não frustrar o consumidor. Então, embora isso tudo seja básico, de alguma forma, a gente vê que a LET, que é a nossa solução, encontra rios de oportunidade junto com as indústrias para fazerem esse básico acontecer perfeitamente. Então, quando a gente fala de não decepcionar o consumidor, quando a gente fala de tudo isso que a gente conversou aqui, né, gerar uma fidelização, passa por isso também. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu vi que você estava, Pedro, respondendo uma anterior, então resolvi complementar por aqui. Não, perfeito. Essa eu deixei para você, que eu sabia que você ia responder perfeitamente e indo além, assim, explicando o que que é o desafio dessas marcas hoje de forma profunda, porque a gente está falando de dados aqui que vão ajudar a embasar qualquer estratégia com base em tudo isso que você falou. Então, assim, esses desafios, eles partem desses dados também, eles partem do que você sabe sobre o seu consumidor, sobre o seu mercado. Então, o que a gente quer aqui é que esses dados realmente sejam úteis para gerar inputs acionáveis mesmo, para as pessoas conseguirem sair daqui hoje pensando já em como elas vão aplicá-los, né? É isso aí. Pedro, não sei se você já disse aí do nosso LinkedIn, né? Mas ele fica super à disposição, a gente pode interagir lá também, mostrando respostas ou interagindo sobre a pesquisa ou ajudando em algum sentido. E da minha parte, eu só queria agradecer a todos que participaram, a gente tem muitas pessoas conectadas ainda, mas também agradecer você, Pedro, pela parceria e falar, né? Vamos mandar os dados, feliz de poder compartilhar algumas informações, tem outras, né? Mas aqui em primeiríssima mão. E não deixe de acompanhar, né, os nossos conteúdos, conversar com a gente, com os nossos especialistas. A gente está aqui para contribuir com vendas e com margem, obviamente, a partir da tecnologia. Se eu puder deixar uma mensagem, né, eu tive aí 30 anos entre indústria e varejo, eu fico refletindo aqui, comigo, nas minhas experiências, quão mais focada em tecnologia eu poderia ter estado nas minhas posições anteriores para alavancar resultados de maneira mais diretiva, mais rápida e mais assertiva. Então, fica a reflexão e eu convido vocês a ficarem junto com a Neogrid, né, e com a Opinion Box nessa jornada. Obrigada. Perfeito, Cris. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que participou aqui, gente. Valeu!